Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, uma jornada fantástica pela Bíblia Sagrada. E a viagem de hoje será basicamente no Velho Testamento, sabe fazendo o quê? Encontrando Jesus. Mas antes, deixa eu já te pedir, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Eu gostaria que você apertasse também o gostei para ajudar a impulsionar o vídeo e manda o link desse vídeo para os seus amigos para que eles possam participar também. E é claro, você pode participar agora do nosso chat. Vamos viajar? Bem, a Bíblia tem 66 livros e é por isso que nós chamamos ela de Rota 66 Espiritual. Mas ela está dividida em duas partes. O Antigo Testamento, que contém 39 livros, e o Novo Testamento, que contém 27. Provavelmente você já sabe a razão da divisão, mas para você que ainda não sabe, simplificando, o Antigo Testamento é a história do povo de Deus antes de Cristo, AC, né? E o Novo Testamento é a história do povo de Deus depois de Cristo ou a partir de Cristo. E a pergunta que eu pretendo responder hoje é: podemos encontrar Jesus no Antigo Testamento? Com certeza existe resposta para essa pergunta, mas é importante ressaltar que Jesus só nasceu e viveu na Terra há pouco mais de 2000 anos atrás. Portanto, o Jesus homem está no Novo Testamento. Mas quando lembramos que Jesus é uma das pessoas da Trindade Divina, que ele também é Deus, então nós podemos responder essa pergunta de algumas formas. Primeiro, Jesus ele foi tipificado em vários personagens dos 39 primeiros livros da Bíblia. Isaac, por exemplo, foi uma figura de Cristo, porque ele se submeteu ao seu pai para ser sacrificado. Ele não reclamou, ele não fugiu, ele acompanhou Abraão e quando ouviu que deveria ser preparado para o sacrifício, ele obedeceu. Assim como Jesus, que em obediência a Deus veio até a terra e foi submisso até a morte de cruz. Quando nós analisamos a vida de José do Egito, por exemplo, ele também é uma figura de Cristo. Por quê? Porque ele era amado pelo pai, mas foi rejeitado pelos irmãos. Os irmãos tentaram matá-lo, né? Venderam ele. Tentaram matar Jesus, venderam Jesus. E José, depois de ser humilhado, ferido, abandonado, envergonhado, ele conquistou um trono e ele sentou-se num lugar de autoridade, de onde ele pôde salvar sua família da morte, que assolava a terra naquela época através da fome. Né? E tudo isso nós vemos Jesus também, que sentou num trono de autoridade e pode nos salvar. Não tem dúvida também que Moisés é uma figura de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi salvo da morte quando era ainda bebê. E ele também foi salvo quando a filha de Faraó o enxergou. Primeiro pela sua mãe, né? Salvou ele como bebê, escondeu por um tempo. Depois pela filha de Faraó, que o retirou das águas, né? E no futuro ele foi chamado por Deus para uma missão. E ele foi enviado por Deus ao Egito para libertar o povo de Deus da escravidão. E em tudo isso, ele é a figura de Jesus, que nos libertou também da morte. Davi foi uma das grandes figuras de Jesus, né? Pastor de ovelhas, assim como Jesus afirmou: eu sou o bom pastor, né? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Davi mandou certa vez trazer Mefibosete, que era filho de Jonatas, e que se achava um cão morto, né? Coxo por causa de um acidente, né? Sem esperança, né? E aí Davi o fez assentar à mesa, né? Junto com o rei. Assim como Jesus convida a todos nós que creem nele a um dia participar da sua mesa. Davi começou a reinar quando ele tinha 30 anos. Jesus começou o seu ministério quando ele tinha também 30 anos. Davi arrancou a cabeça do gigante Golias, né? Jesus esmagou a cabeça da serpente. Então, Davi, ele foi esse homem, o homem segundo o coração de Deus, né? E Jesus foi o filho que dava prazer ao seu pai. Então, tudo isso é figura, né? Figura de Jesus. Não era Jesus, era uma figura dele, né? Deus fez uma aliança com Davi, onde ele prometeu que viria um descendente de Davi que reinaria para sempre. E quem é esse descendente? Jesus, que muitas vezes foi chamado Jesus, filho de Davi, né? Então, ele teve um reino eterno, é claro. Então, tem essa figura de Davi, que comparamos com Jesus, né? Também havia as figuras de Jesus nos sacrifícios, nas cerimônias, nos atos proféticos, né? Enfim, por exemplo, o cordeiro imolado na Páscoa foi figura de Jesus, né? A rocha ferida por Moisés foi uma figura de Cristo também, né? O maná que desceu do céu também era uma figura de Cristo. Jesus falou: eu sou o pão que desce do céu, né? O sangue que foi usado na porta dos israelitas no Egito, né, durante
aquela praga que matou os primogênitos, né? Então, ali era o sangue que representava o sangue de Jesus na sua morte, né? Que nos protege também, né? Anos depois, Raabe, segundo a orientação dos espias, ela colocou o tecido vermelho na sua casa para que fosse poupado da destruição. Isso era também a figura do sangue de Cristo, salvando as nossas vidas, nos livrando da morte. Em Números 21, Moisés coloca uma serpente de bronze numa haste e levanta. Qual foi a razão? O que levou Moisés a fazer isso, né? Muitas pessoas estavam morrendo porque eles estavam pecando contra Deus, então Deus liberou serpentes que vinham e picavam essas pessoas, as serpentes abrasadoras, né, diz a Bíblia. Então Deus cria uma solução, Deus envia uma solução. Ele ordenou que Moisés levantasse a serpente de bronze numa haste, né? E todas as pessoas que estavam doentes, condenadas à morte pelo veneno das serpentes, elas olhariam para aquela imagem e seriam curadas, livres da morte, né? E aí, João 3, versículos 14 e 15, explica que assim como a serpente havia sido levantada, Jesus foi levantado na cruz. Ou seja, o sacrifício futuro de Jesus estava sendo representado naquela figura. As pessoas estavam entendendo, né, aquela figura. Quando a serpente é levantada na haste, era para declarar que aquilo que estava matando as pessoas tinha sido crucificado. E assim Jesus se tornou maldito em nosso lugar, diz a Bíblia, né, levantado na cruz para nos salvar, para nos livrar da morte. E os teólogos também defendem que Jesus ele se manifestou, né, como o anjo do Senhor algumas vezes no Velho Testamento. Ou seja, era uma teofania, né, Deus se manifestando ao homem. Porém, hoje eu quero te mostrar textos que nos remetem direto a Jesus, onde ele está presente, ainda que oculto, ainda que muitas vezes a gente não consegue enxergar. O importante é dizer que, apesar de falarmos sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento vai servir como uma lâmpada para nos ajudar, auxiliar nessa busca, ok? Então nós vamos utilizar o Novo Testamento também para validar essa questão sobre Jesus no Antigo Testamento. Jesus, em João 5, ele diz: examinai as Escrituras, elas que testificam de mim, né? Então ele estava declarando claramente que os livros do Antigo Testamento testificavam, falavam sobre ele. Quando ele ressuscitou, ele apareceu para 2 discípulos, né, que estavam tristes, desanimados, deprimidos, né, afastando de Jerusalém, né? Eles estavam com os olhos embaçados, né, pelas lágrimas, né, enfim. E eles não foram capazes de reconhecer Jesus. Mas aí Jesus começa a falar com eles sobre as Escrituras. E aí em Lucas 24, 27 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Muito bem. Querido, nessas passagens, quando Jesus usa a palavra Escritura, ou profetas, ou a lei, enfim, ele está falando do Antigo Testamento. Ele estava mostrando como, de Gênesis a Malaquias, a Bíblia já havia falado a seu respeito. Quando nós lemos o Antigo Testamento, em praticamente todos os 39 livros, nós podemos encontrar algo que nos remete a Jesus. É uma bússola, né? Apontando para o Messias, para a cruz, para o reino, para a salvação do povo de Deus. Usando o Novo Testamento para conversar com o Antigo, João, na abertura do seu evangelho, disse a respeito de Jesus o seguinte: no princípio era o verbo, o logos, né? Ou a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Uau! Que tremendo, querido! Veja como isso pode nos dar uma perspectiva, então, diferente agora de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que lá diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Bom, primeiro, Deus criou, claro, mas ele não estava sozinho, né? Por quê? Segundo João, Jesus também estava lá. Jesus estava no princípio. No verso 2, nós vemos, inclusive, que o Espírito Santo estava lá. E no 3, a Bíblia diz: Deus disse, haja luz, e houve a luz veio à existência. Então nós podemos enxergar Jesus como o Logos, que João diz, né? A palavra que cria, né? Uma vez eu ouvi alguém dizendo que Jesus, na verdade, ele era o princípio. Então, quando diz, no princípio criou Deus, diz, em Jesus criou Deus, né? Mas eu achei um pouco exagerado essa visão, né? Mas, de qualquer forma, o que nós entendemos é que Jesus estava presente na criação do mundo. Amém, querido? Então, nós já enxergamos Jesus, ainda que oculto, ele estava lá. Ainda em Gênesis capítulo 1,
quando fala da criação do homem. Então Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Então as palavras façamos e nossa indicam plural, ou seja, Deus não está falando para si mesmo, Deus está conversando com a Trindade. Jesus e o Espírito Santo estão dialogando com ele. Mais uma vez, a pessoa de Jesus está presente, ainda que de maneira oculta. Jesus está presente na criação do homem e da mulher. Após Adão e Eva serem criados e de habitarem no jardim por um tempo que nós desconhecemos, na verdade, né? Mas Eva é o que? É atraída pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela é enganada pela serpente que está ali, e ela come do fruto proibido, do qual também ela dá para Adão. E aí ambos caem em pecado. A gente conhece muito bem essa história, né? E aí então Deus chama Adão, que estava escondido com Eva, e agora tinha uma vergonha da sua nudez, né? Então logo Deus notou que ele tinha comido da árvore proibida. E aqui entra mais uma figura de Cristo, né? Deus mata um animal, e aí ele cobre Adão e Eva com a pele daquele animal. Ou seja, para que a vergonha, que na verdade era causada pelo pecado, fosse coberta, sangue precisou ser derramado. Ou seja, era a figura do sacrifício de Jesus que nos cobre com seu sangue. E aí então Deus explica para eles o que aconteceu. A terra seria maldita a partir daquele momento, a mulher teria dores, né, de parto. E aí Deus fala para a serpente, aquela que enganou Eva, fazendo com que ela pecasse e levasse Adão ao pecado também. Ela se arrastaria pela terra e um dia o descendente da mulher viria à terra e teria uma missão. Ele esmagaria a cabeça da serpente. Uau, meu Deus! Notadamente, querido, Deus está falando de Jesus. O mesmo sentido é trazido no texto de Romanos 16, 20, quando ele diz que o Deus da paz esmagará Satanás. Uau, meu Deus, que coisa fantástica. Então, nós enxergamos Jesus. Primeiro, Jesus está lá na criação, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Ele está na criação, ajudando a criar todas as coisas. Mas aí o homem pega, e Jesus vai ser o remidor, e ele está dentro da promessa de Deus, né? Ele viria à terra para resolver o problema que o homem seria incapaz de resolver. Aliás, em Apocalipse, João diz que o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Vamos para frente. Em Gênesis 22, diante do quadro de sacrifício também, que envolvia Abraão e Isaac, né? E aí Deus envia um cordeiro, tipificando Jesus também, né? Que é morto no lugar de Isaac. E depois Deus diz a Abraão que na descendência dele seriam benditas todas as nações. E aí Paulo explica que o descendente de Abraão seria Jesus. Você vê, Deus vai desenhando, a gente vai enxergando Jesus, a gente consegue ver ele revelado no Antigo Testamento. Jó, que segundo os teólogos teria vivido na época dos patriarcas, ele diz algo por revelação, né? Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, lá em Jó 19, 25. Né? Então ele tinha um sofrimento muito grande, ele estava vivendo um momento terrível, onde tudo tinha sido arruinado, e ele estava enxergando esse quadro onde nenhum homem era capaz de resolver o seu problema. E aí então Jó declara com a força que lhe restava, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Uau, que tremendo, querido. Somente Jesus seria capaz de cumprir este requisito. Somente Jesus cabia no perfil em que Jó colocou sua esperança. E sim, Jesus cumpriu essa palavra, né? Ele se levantou para nos livrar. Ele morreu na cruz, ele sofreu, ele morreu, ressuscitou, mas nos salvou de todo pecado e de todo mal. Aí nós vamos para os Salmos, né? Os Salmos são abundantes nas profecias sobre Jesus. Vamos lá. O Salmo 16, versículo 10 diz, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Ou seja, esse salmo está falando da ressurreição de Jesus. É uma profecia sobre a ressurreição. Está declarando que a morte nunca seguraria Jesus, que o seu corpo não seria deteriorado. Depois do Salmo 22, ele começa com a frase que Jesus usou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então Jesus começou com essa frase. Depois ele diz que os homens maus cercaram o Messias, perfuraram os seus pés, as suas mãos. Ele ainda diz que lançaram sorte sobre as suas vestes. E tudo isso aconteceu, quando você olha para o sacrifício de Jesus, tudo isso aconteceu lá no Gólgota, né? Quando Jesus estava sendo crucificado. Diz que zombaram dele, dizendo, confiou no seu Deus, que ele te livre. E isso realmente aconteceu.
Então é muito importante que você leia o Salmo 22. Você vai enxergar de fato ali o quadro da crucificação de Jesus. Jesus está presente naquela profecia. No Salmo 34, ele diz: guarda todos os seus ossos e nenhum sequer deles se quebra. E aí você vai para João 19, ele confirma essa profecia. Jesus não teve os ossos quebrados. O Salmo 69 diz: na minha sede me deram vinagre. E ainda voltando lá para João 19, no versículo 29, diz: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e chegaram à boca. Meu Deus, que coisa! Salmo 78 diz: abrirei minha boca com parábolas, né? Então Jesus, durante todo o seu ministério, usou as parábolas, né? Então era algo que apontava para Jesus. No Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Aí você vai para o Novo Testamento, você encontra Hebreus no capítulo 1, confirmando essa profecia. Meu Deus, que tremendo! Nós vemos o quanto os salmos falaram de Jesus. Mas não somente os salmos, né? Mas também os profetas falam sobre Jesus. Em Daniel 7, fala do Filho do Homem e que o domínio e o poder tinham sido entregues a ele e que seu reino não teria fim. Né? Este título, Filho do Homem, foi um dos títulos mais usados por Jesus durante todo o seu ministério. Você vai enxergar muitas e muitas vezes essa palavra Filho do Homem. Miqueias 5, versículo 2, fala de onde Jesus nasceria, né? Fala de Belém, né? Ó Belém, pequena entre as milhares de Judá, né? De ti sairá aquele que vai governar Israel, né? Desde os dias da eternidade. O profeta estava enxergando o nascimento de Jesus, aonde ele nasceria. Foi o que aconteceu quando você lê o Novo Testamento. O profeta Zacarias, no capítulo 9, fala que Jesus entraria em Jerusalém em um jumentinho. Foi isso que aconteceu, querido. Zacarias, ainda no capítulo 13, fala: fere o pastor e vai se espalhar as ovelhas, né? Quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Os discípulos fugiram. Isso conta a história. Então as ovelhas se espalharam. Então é confirmação. Além dos livros históricos, os salmos e também os livros proféticos, tem muito Jesus. Mas sem dúvida, o livro que mais fala sobre Jesus no Antigo Testamento é o livro do profeta Isaías. Aliás, Isaías é considerado o evangelista do Antigo Testamento. Incrivelmente, o livro de Isaías tem 66 capítulos, uma cristocidência, né? Coisa fantástica demais. Mas vamos lá, o que é que Isaías falou sobre Jesus? No capítulo 7 ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, significa Deus conosco. E aí, Jesus, que é Deus, nasceu da virgem e ele é Deus conosco. Fechou então. No capítulo 9, ele fala do nascimento de Jesus, né? Fala que o domínio estava sobre os seus ombros, o seu governo não teria fim, né? Que ele nasceria na região de Zebulon e Naftali. Né? Jesus de fato nasceu nessa região e ele foi onde ele mais pregou, foi onde ele desenvolveu o seu ministério, né? E aí, outra vez, eu te aconselho a ler, né, Isaías 9, porque tem muita coisa importante ali, você vai enxergar, né, sobre Jesus. No capítulo 11, diz que Jesus seria buscado pelos gentios. Glória a Deus, amém? Que coisa tremenda, né? Desde sempre Jesus olhou para toda a terra, não somente para os israelitas, mas para mim e para você. Capítulo 50 fala do sofrimento de Jesus antes da crucificação, né? Toda a dor, a chicotada, tudo que ele passou, todo o escárnio que ele sofreu. Mas aí vem o capítulo 53, talvez o mais forte, porque ele fala do sofrimento de Jesus na cruz. Ele diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? É o capítulo do servo sofredor. É o mais forte, com certeza, de Isaías, falando sobre Jesus. E aí ainda, em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, né, que ele tem aquela profecia que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, está sobre mim, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, enfim. E foi essa passagem que Jesus leu na sinagoga e depois de ler, ele diz: cumpre-se hoje em mim esta profecia. Uau, meu Deus! Bom, então, para resumir, querido, Jesus está presente no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Você enxergou ele? Hoje eu procurei trazer as principais passagens que dão base a esse conceito, né? E eu creio que, de fato, eu te ajudei a enxergar Jesus no Antigo Testamento, né? Mas eu gostaria que você dissesse:
Tem algo que eu não citei? Talvez tenha uma passagem que eu não citei, talvez tenha alguma coisa que eu não citei, uma figura que eu não falei sobre Jesus, enfim. Jesus está no Antigo Testamento para você, você conseguiu enxergar isso? Você considera que esse vídeo abençoou a sua vida? Fala um pouco aí do como Jesus falou com você, como Deus falou com você através desse vídeo, tá bom? Deixe seu comentário que você vai enriquecer o nosso material. Bom, antes de orar, eu quero te pedir para você dar uma olhada aqui no card ou então na descrição do vídeo, porque tem sempre algo que eu deixo ali para que abençoe a sua vida, né? Para que você possa ser abençoado e edificado, tá bom? Vamos orar. Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por esse tempo preciosíssimo que nós tivemos, aprendendo tanto de ti. Ó Jesus, nós sabemos que tu nasceste na terra como homem há pouco mais de 2000 anos atrás. Jesus, o Senhor mudou a terra, mudou a nossa história. Senhor, o Senhor transformou toda a humanidade. Mas nós sabemos que o Senhor existe desde a eternidade. O Senhor sempre existiu junto com o Pai e com o Espírito Santo. E é por isso que hoje nós fizemos essa viagem no Antigo Testamento, para entendermos o Senhor operando de diversas formas, através das figuras, dos personagens, dos sacrifícios, se manifestando como anjo do Senhor, mas também através das profecias, nos salmos, nos profetas. Senhor, o Senhor esteve no Antigo Testamento direcionando o homem, preparando o homem para que ele pudesse te enxergar. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por cada um de nós e te pedir que cada vez mais o Senhor se revele a nós. O Senhor possa trazer às nossas vidas a revelação de quem é o Senhor. Eu te louvo e te agradeço por esse momento tão precioso e quero te pedir que abençoe a cada um, cada vida, cada casamento, cada família, cada sonho, cada projeto. Senhor, se revele a cada um de nós. Nos leva para entender o teu melhor e crescermos na tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Deus te abençoe muito, muito, muito. Até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.